dinastia Bezerra da Costa. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pai, ele assumiu o ministério do Belém com a morte do pastor Cícero Canuto de Lima, também lá no início da década de 80. Está aí até hoje, 40 anos, como pastor presidente. Além disso, ele ficou muitos anos, praticamente 3 décadas, né, como presidente da CGADB e foi substituído pelo seu filho, José Wellington Júnior, na CGADB. Fora que tem o filho dele, que é pastor lá em Campinas, Ministério do Belém, em Campinas. Tem um nos Estados Unidos que toma conta da missão em outros países. O neto, que é juiz, que já está sendo preparado, você vê a inserção dele em várias coisas, já para, né, suceder aí. Tem na política também as 2 filhas, mais o Paulo Freire também na política. Professora, de todas essas dinastias, você considera essa mais forte do que lá dos Câmaras, dos Câmaras Ferreira, ou está ali em pé de igualdade? Qual o diferencial entre eles? Conta para a gente sobre essa dinastia. O que você tem para falar sobre essa dinastia? Olha, a dinastia Bezerra da Costa, ela tem tradição. E nada mais interessante dentro das Assembleias de Deus do que a tradição. Que os outros não têm, eu não estou dizendo isso, todos têm. Mas eu primeiro, eu sempre brinco nas minhas falas, assim, gente, eu falo, o velhinho é terrível, o José Wellington Bezerra da Costa, pastor. Professora, o Mário Sérgio está aqui com a gente, viu? Mandando mensagem Mário, aqui. Um abraço. Nem vou falar o que você falou aqui, não, viu, Mário? Falando que. Tá, vou falar só um pouquinho. Há quem diga que o José Wellington, antes da morte do pastor Cícero Canuto de Lima, já estava no comando. Não disse nada. Pode continuar, professor. Há quem diga isso. O Mário pode falar, porque o Mário, ele é Mário, né? E o Mário, aproveitando a deixa aí do Mário, o Mário é um grande contribuidor para os nossos estudos dentro das Assembleias de Deus. O Mário me ajuda, assim. Eu, sem o Mário, fico sem uma mão, né? Eu já ligo para o Mário. Mário, aliás, Mário, estou precisando falar com você. Já estou em São Paulo, já aqui firme e forte de novo. O Mário me ajuda nos levantamentos empíricos. Ele me dá dicas. Olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar, eu corro. O Mário muito sensato, sensato. O Mário é um cara bacana. Olha, veja só. Eu atribuo assim o José Wellington com essa tradição toda, com esse poder já estabelecido, porque ele assume o lugar do pastor Canuto, né? Como você bem sabe, o Mário sabe, ele já estava nos bastidores, já andava nos bastidores. E o que eu quero dizer com isso? O que acontece hoje nessas sucessões, nessas dinastias? E foi exatamente o modelo, é exatamente o modelo que eu trago do Bezerra da Costa. Ele foi preparando os filhos dele para a liderança, mas não foi de um dia para a noite. Aí que eu falo que entra nas mesas diretoras, entra num conselho, entra nas convenções estaduais, lidera ministério. Outro que não tem mais, é menos pastor, mais político, vai para a política. Então, assim, eu acho o pastor José Wellington um tremendo de um estrategista, de um administrador, que consegue ficar mais de 30 anos na reeleição. E eu atribuo isso, e aqui fazendo justiça, à memória da Wanda Freire também. Eu creio que a Wanda Freire foi a mulher, o cabo eleitoral mais ferrenha que a Bezerra da Costa teve até hoje. Eu fico esperando essa liderança dessas mulheres novas que estão aí com seus pastores, já filhos, netos,
assumir a liderança, porque a Wanda ela era imbatível em cada eleição, ela estava à frente, ela reunia as mulheres, de um lado o plenário dos homens, do outro lado o plenário das mulheres, os homens tratando de negócio e as mulheres tratando de oração. Olha que estratégia fantástica. Eu não preciso nem dizer nada, porque nas eleições os pastores tinham que ir com as esposas. Por quê? O pastor trabalhava os homens, Wanda Freire trabalhava as mulheres. Evidente, porque o Espírito Santo, porque Deus quer que Deus está... Quer dizer, na oração, Silvana, a gente consegue tudo. De verdade, estou falando isso não de maneira jocosa, mas a gente consegue tudo. Inclusive, assim, derrotas. Você vai orando tanto por uma coisa, eu mesmo esse dia orando, não consegui, eu queria. Mas Deus sabe o caminho. E Wanda, ela aproveitou muito isso aí. Ela trabalhou muito bem com essas mulheres, nesse congresso de mulheres, as mulheres todas aí, mais de 600, 800 mulheres dentro de uma convenção, dentro de uma eleição, onde os homens estavam tratando de negócio e ela tratando de oração. Ora, isso aí é um cabo eleitoral maravilhoso. Eu dou os parabéns para ela, assim, fantástico. Eu sou fã da Wanda. Era uma mulher que não deixava a imagem cair, que estava ali de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que ela mandava até mais do que ele, viu? Porque em casa a gente manda. Professora Marina, só uma pausa. O Gideon Alencar está conosco. Mandou um abraço para nós duas. Opa, obrigada, Gideon. Amigo, um abraço. Então, eu vejo assim uma família que tem hoje a CPAD. A CPAD não é pouca coisa, gente. A CPAD dos últimos anos ganha todos os prêmios. Você tem aí CPAD News, você tem... A CPAD é gigante hoje dentro do mercado. E tem a CGADB, com essa filiação de pastores. Eu acho que aí está a vulnerabilidade, mais a fraqueza de precisar dos grupos, né? Do voto. E aí é mais política, e aí ela é mais, você entendeu? Mais lidera mais. Porque amanhã eu vou precisar do pastor que está lá em Aracaju, do pastor que está lá no Pará, do pastor... Porque eu preciso de votos. Se você fala de Madureira, o Madureira não precisa de votos. E até agora a CADB não se manifestou. Aqui veio. Então, aí por isso que eu falo para você que hoje, na questão de liderança, eu creio que a CGADB, até as questões econômicas, ela está muito à frente. Ela está muito à frente. Ela já andou a passos largos aí, muitos e muitos anos na mão do pastor José Wellington, que é um grande empresário, digo assim, da fé, porque ele não deixou, só cresceu. E ele liderou aí, quantos filhos ele tem dentro dessas lideranças? É a mesa diretora que trabalha. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tenho 40 anos e Belém, observo... Belenzinho aqui em São Paulo, do pastor José Wellington. E eu penso que um ponto positivo que contribui para essa consolidação dele no ministério à frente é o carisma que ele tem. Ele é um lorde, uma pessoa muito agradável, muito educada. Então, o pessoal respeita muito essa forma dele ser, o ser humano que ele é, né? Eu estava até comentando com uma colega minha uma vez a diferença dele de um outro pastor aí que está sempre aí no YouTube, o pessoal criticando. São dois pastores presidentes, até esse outro pastor presidente tem até muitos... Acredito que tem até mais membros nesse estado, porém o perfil, ele tem um perfil muito carismático, muito agregador, muito humilde. Então eu creio que isso daí também
contribui para se consolidar aí tantos anos aí na direção. Mas pode continuar, professora. Então, sem dúvida, isso é claro que vai contar. E quando a gente fala de carisma, você não está falando só da graça, você está falando de uma pessoa como um todo. Ele é um homem experiente, um homem que já passou por tantas e aprendeu a fazer gestão. E dentro dessa gestão, realmente ele é um lorde, ele sabe administrar. Ele, na maioria das vezes, ele não está à frente. Ele não põe a pessoa dele na frente, mas tem ali um grupo que está à frente, que senta com ele, eu tenho certeza que leva ali todas as né, os conselhos, vamos dizer assim, dele, que não age por conta própria. Então, eu vejo o pastor José Wellington nos bastidores, e ele faz um bastidor muito bom dentro da CGADB, dentro das Assembleias de Deus do Belém, porque ele sabe gerir, ele sabe trazer uma equipe que não é homogênea, mas ele faz isso aí. Porque eu participei, eu fui várias vezes eu fui na CPAD, e ali eu via todo aquele grupo ali. Eu pensava, é um grupo coeso? Nem sempre, mas é um grupo bem administrado. É um grupo bem administrado. É um grupo que passa ali, departamentalizado, é um grupo que sabe aonde buscar. E eu tenho certeza que quando um pastor precisa de um conselho, ele ainda é um grande conselheiro. Então, conta com o pastor José Wellington aí a maturidade, o fazer a Assembleia de Deus. Ele aprendeu lá nos primórdios, junto aí com tanta gente que hoje já está para passa de 80 anos, a como fazer as Assembleias de Deus chegarem onde que chegaram, né? Então, é isso quando eu falo para você que essas dinastias, a gente precisa ficar ligados nesses sucessores para que eles realmente sucedam melhor do que foi feito até agora pelos os antepassados, né? pelos os ascendentes, né? Que é o avô, que é o bisavô, que é o pai, que é o filho, que é o neto, porque o jovem ele tem mais pressa, ele enxerga mais longe, mas às vezes ele tem muita pressa. E às vezes eu vejo igrejas não dando muito certo por causa da pressa dos filhos. Eu não vou citar aqui, mas eu já vi uma igreja se desfazer na mão dos filhos. Então, é nesse sentido que eu falo para você. Então, desses 3 grupos, são 3 grupos de força, são 3 grupos pesados, porque cada um ocupa muito bem a região, as regiões, os locais. Entende? Aqui em São Paulo, as convenções estaduais são divididas por setores, de tão grande que é isso aqui. Então, sem dúvida, o capital do José Wellington Bezerra da Costa, hoje, eu penso, que é muito maior do que os outros capitais. Politicamente, economicamente, com certeza. Agora, politicamente, eu vejo o Madureira entrar nessa política partidária aí com muita força também. Mas o José Wellington Bezerra da Costa, aquele antigo, né, aquele lá que não conversava, que teve arranhou em alguma coisa, ele sabe voltar e conversar. Como ele foi, por exemplo, ele foi ao Ministério de Santos. Ele sentou lá no Ministério de Santos, conversou com o pastor lá do Ministério de Santos, acho que há uns 2 anos ou 3, se eu não estiver enganado. Quer dizer, ele sabe voltar e fazer a política. Então, eu creio que, neste momento, o grupo Bezerra da Costa é um grande grupo, ainda faz parte de uma grande fatia das Assembleias de Deus no Brasil, de poder político, econômico, e poderia ser mais social ainda. Eu não estou te ouvindo.
Desculpa, gente, minha É, gatinha está fazendo barulho aqui, eu fechei meu microfone. tá certo. Professora, é o seguinte, até pelo estatuto da Assembleia de Deus lá de Madureira, ele está já mais cercado para ficar mais ali na família. Aqui no Ministério do Belém, a gente não vê esse cerceamento, esse controle, até no estatuto você não prevê que já vai ficar ali. Será que isso não é um problema? Não está previsto em estatuto, numa essa sucessão dá problema, parece que está mais consolidado lá na família Ferreira, né? O poder continuar ali na família do que aqui. Porque aqui a gente procura, eu procurei já estatuto, a gente Entendo. não tem um estatuto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, então eles não estão amparados com isso, né? Não tem, Uhum. nem para o bem ou para o mal, não tem. Numa falta, caso, espero que né, demore muito, mas venha a falecer o pastor José Wellington, não pode haver problemas aí por conta dessa falta de previsão, né, de um estatuto para manter ali na família? Eu creio que não, Silvana. Por que que eu creio que não? Porque o estatuto não segura cisão. A primeira coisa, não segura. Se tiver que ruir esse estatuto de Madureira, ele vai ruir, independente de ser um estatuto só, porque papel é o problema, né? Eu acho que vai da questão política aí. É, fica mais frágil quando você olha, mas ao mesmo tempo, eu penso, e às vezes eu tenho dissenso de outros pesquisadores e pesquisadoras, fica mais frágil, mas ao mesmo tempo, será que esse mais frágil não é mais interessante? Porque veja só, eu tenho um grupo, o Ministério Belém, uma igreja sede em Campinas que pertence ao Belenzinho aqui. Ele tem seu próprio estatuto, porque lá o patrimônio é dele, desse pastor, que não está ligado a José Wellington. Aí existe uma liberdade de poder também maior. Pode ser que talvez seja daí que venha as cisões, com mais rapidez. Mas será que as outras também não têm cisões? Eu vejo que só pelo estatuto não resolve. Porque o José Wellington, a CGADB, podia ter um estatuto super bem amarrado a todas as igrejas, mas será que ele ia dar conta? E será que Madureira dá conta com um estatuto só, ou dentro das suas localidades acontece de acordo com quem está lá gestando, para quem está administrando aí? Então, são essas coisas que, às vezes, o estatuto fica amarelo na gaveta, né? É por isso que eu falo para você, existe uma fragilidade? Existe, mas o estatuto em si ele não assegura a editariedade, por exemplo, do José Bezerra da Costa Júnior, se tivesse, e nem assegura os Ferreira. Então, eu vejo que isso é uma questão política, é uma questão econômica política, que vai depender de cada local. Ao mesmo tempo que eu vejo a fragilidade na CGADB, mas ela tem um capital por trás dela, que é a CPAD, que é uma fortaleza. Quem suceder fora dos Bezerra da Costa, tem ali um grande capital em mãos, entende? Então, são essas coisas que eu percebo que existe a fragilidade em todas elas. Todos os grupos existe a fragilidade, com estatuto ou sem estatuto, porque eu tenho vários estatutos e regimento interno, mas quando você vai na prática, isso não funciona. Porque se a lei é belíssima, a lei jurídica, ela é belíssima. Se você for ler um código civil, penal, a lei é brilhante, o Código de Processo Penal é brilhante, mas ela funciona, ela é bem aplicada. Então, são essas coisas que nós precisamos perceber dentro das instituições religiosas que nós estamos falando hoje. Será que, na prática, funcionam a sucessão bem?
sabe, bem amarrada, documentada, regimentada. Não sei, sinceramente, eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo mais pela questão do fazer, do fazer as Assembleias de Deus, do que nós, vamos dizer assim, a massa, nós queremos todo dia algo, nós temos as nossas subjetividades. Será que até quando essa Assembleia de Deus, dentro desse formato, é isso que eu pergunto, vai conseguir segurar essa membresia toda? Então, e é interessante que esse guarda-chuva lidera para todas, mas se você começar a dividir, nós temos aí divisões em cima de divisões, cisões em cima de cisões. Mas quando você faz o censo, o que acontece? Você está falando da Assembleia de Deus. Então, só aí já traz uma... né? Você não sabe de quem está falando. Então, você nunca vai ver a Assembleia de Deus falir. Na verdade, exatamente. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.